Boa noite. Vamos abrir a palavra então em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado a nós, tanto aqui no momento de reunir, como também todos os dias, Senhor, numa vida maravilhosa de comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus que se revela, e quando se oculta, Senhor, é com desejo de que possa ser buscado. Então que, Senhor, nós possamos de fato ser aqueles que Te perseguem, aqueles que se esticam para alcançar o Senhor. Porque de fato, Senhor, nós somos um povo que foi conquistado por Ti, e nós nunca encontraremos verdadeira felicidade, Senhor, se não for em Ti. Então, Senhor, nós Te pedimos nesse momento a Tua assistência para essa exposição, Senhor. Temos recebido tanta ajuda do Senhor nessa epístola de Tiago, e pedimos ao Senhor que nessa noite também possamos ter um verdadeiro encontro contigo aqui, para ouvir as palavras que saem da Tua própria boca, Senhor. Nos ajude também a ouvir corretamente, Senhor, a ouvir rapidamente, a ouvir prontamente o que o Senhor está dizendo. Que nada se perca, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós chegamos, vamos assim dizer, numa nova etapa da epístola de Tiago, mas obviamente que é uma continuidade, né? Mas, então, preciso colocar algo antes, que eu vou estar fazendo a recapitulação de novo, que eu fiz no último momento, apenas lendo o texto rapidamente, para que os irmãos possam ter a linha até o momento, e depois essa recapitulação ela será feita em momentos pontuais, porque de fato, a partir do verso 19, começa uma nova etapa dentro da epístola de Tiago. Mas é muito importante que os irmãos separem essa nota que nós vamos colocar aqui, que temos construído juntos, num lugar bem especial aí, porque esses 18 primeiros versos que nós abordamos até agora é a base, o fundamento de toda a epístola de Tiago. Então, sem uma compreensão adequada dessa relação da aprovação e tentação, e da origem da aprovação, que é assim que termina, lembra? Os últimos versos 16 a 18, sem termos isso muito bem colocado, nós não vamos compreender todo o restante da epístola. Então é muito importante que os irmãos não percam isso, e por isso, segundo a direção do Senhor, eu também vou estar recapitulando em alguns momentos, só não vamos fazer isso sempre, mas vou estar recapitulando isso em alguns momentos, porque realmente, irmãos, é muito importante esses versos iniciais. Aqueles que estudaram Tiago em outro momento, talvez enfatizaram outros capítulos da epístola, por exemplo, capítulo 2, capítulo 4, que são de fato passagens muito importantes na epístola de Tiago. Mas, às vezes, na nossa experiência com esse escrito, nós não demos o devido valor a esses versos iniciais. Mas o Senhor pôde, ao longo dessas reuniões que nós tivemos juntos aqui, nos mostrar que há muito valor nesses 18 versos iniciais. De fato, essa relação, irmão, da aprovação com a perseverança, todas essas outras relações são de grande ajuda para todos nós. E, irmãos, com exceção de Jó, né, que podemos dizer que são escritos correlatos, Jó e Tiago, que de fato eles se completam mesmo, nenhum outro escrito vai tratar esses assuntos como a epístola de Tiago. Nenhum, irmãos. Sabe, de uma maneira tão esmiuçada, tão prática, o Espírito vindo assim e entrando mesmo nos pormenores da nossa vida. Nós tivemos essa experiência entrando em Jó, né? E assim, agora nós estamos entrando em Tiago. Só que Jó ainda, irmãos, ele conduziu-nos num caminho assim, de mostrar uma experiência com um tom negativo, sabe?
de como nós não devemos reagir em meio às provações. Só que Tiago não vai nos mostrar como nós podemos ser aprovados em meio às provações. Então, por isso que Tiago é muito precioso. Então, preciso deixar isso bem claro. Novamente, ouça o áudio, se puderem, irmãos, para tomar nota desse texto resumido que fiz aqui, para que os irmãos não percam o que foi construído nesses primeiros 18 versos. E também vou fazer uma recapitulação assim geral para nós podermos dar um passo nessa noite, se o Senhor assim permitir. Então, o que vimos até agora foi o seguinte: devemos receber as provações com alegria, porque quando confirmadas, produzem perseverança. Se a perseverança não for interrompida, ela irá gerar o caráter de Cristo em nós. Se no processo das provações necessitarmos de sabedoria, basta pedirmos ao Senhor com fé e Ele nos dará. No processo de provação, o irmão pobre deve gloriar-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Ambos os irmãos que suportam com perseverança a provação são bem-aventurados e receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando somos tentados, não podemos dizer que somos tentados por Deus, porque Ele não tenta ninguém. Antes, somos tentados pela nossa cobiça, quando ela nos atrai e seduz. Quando assim acontece, temos o pecado, e o pecado gera a morte. Para nós vimos, né, irmãos? São sérias consequências. Porém, não nos esqueçamos que há um caminho para a restauração, segundo as Escrituras. Tiago prossegue com uma conclusão maravilhosa. Isso é o que nós vimos no último momento. Tiago prossegue com uma conclusão maravilhosa, mostrando-nos que o Senhor é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito, e que quando nos gerou pela sua palavra, Ele desejava ter para si um povo consagrado, e essa consagração começa no ouvir. Isso foi tudo que nós vimos até hoje ao longo dessas reuniões. Espero que os irmãos possam meditar nisso aos pés do Senhor. Então, irmãos, para que nós possamos dar um passo e os irmãos entenderem que nós vamos iniciar uma nova etapa dentro da Epístola de Tiago, eu preciso relembrar para os irmãos aquilo que eu passei, mas isso eu farei de uma maneira bem rápida, bem tranquila, que eu passei para os irmãos lá no início, quando nós começamos a estudar Tiago. Eu passei para os irmãos um esboço. Se os irmãos conseguirem até localizar aí nas anotações, seria bom para visualizar o que eu vou falar, porque nós precisamos nos localizar dentro da linha que o Espírito fez conosco até agora, dentro dessa epístola, para que possamos dar um passo. Então, nós vimos até agora, até o versículo 18, certo? Naquela divisão que eu passei, até o verso 18, nós temos dois temas. Foi assim que eu passei na divisão lá. O primeiro tema, nos 12 primeiros versículos, nós temos a provação. E nós vimos que esse foi o assunto de fato dos 12 primeiros versos. A provação e as suas relações, né? Isso foi o que nós vimos, né, irmãos? Depois, dos versos 13 a 18, isso é o que nós já vimos também, nós vimos a diferença entre provação e tentação. Então, o que nós vimos até agora? O assunto da provação e depois o assunto da provação e tentação, a diferença entre provação e tentação. O Espírito aí esclareceu para nós e terminou com essa conclusão, então, que do Senhor só vem boa dádiva e dom perfeito, né? Então, agora, nós chegamos no versículo 19. Estão conseguindo acompanhar ou estou falando muito rápido? Nós chegamos agora no versículo 19, certo? Até aqui, nós já tocamos alguma coisa nesse verso 19, mas é um novo momento para nós aqui dentro da Epístola de Tiago. Então, aqui, a partir do verso 19, se os irmãos quiserem deixar uma anotação aí, uma observação, nós vamos aprender como devemos reagir na provação. É isso que nós vamos aprender a partir do versículo 19. Como devemos reagir em meio às provações, para que nós sejamos aprovados, né, irmãos? Que esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos aprovados. Então, como que nós devemos reagir na provação? Então, daqui por diante nós temos as seguintes divisões, se os irmãos já têm aí. Do capítulo 1, verso 21 até 2, 26, nós temos pronto para ouvir, certo? Então, preste atenção nisso, parece que a gente está repetindo, mas é muito importante. Toda essa sessão, irmãos, se os irmãos visualizarem aí, até o verso 21, do verso 21 até 2, 26, toda essa sessão aí, que talvez os irmãos já tenham lido na Epístola de Tiago em outros momentos, toda essa sessão tem relação com o ouvir. Irmãos, para mim isso teve um impacto muito grande, porque há muitos temas sendo tratados aqui, às vezes nós não entendemos, só que Tiago não mudou a linha, entende?
ele está no pronto para ouvir, capítulo 1, verso 21 até 2, 26, pronto para ouvir. O verso 19 e 20, que eu não incluí aí, é o que nos dá a divisão da epístola, certo? Por isso que não foi incluído aí. Depois, do capítulo 3, 1 até 18, nós temos tardio para falar, certo? Como nós devemos reagir na aprovação, sermos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Depois, então, nós temos tardio para se irar, do capítulo 4, 1 até 5, 6. Vamos só até aí para que os irmãos entendam a linha, para também não me estender demais. Depois nós temos o assunto da porção dobrada e a diferença entre provação e correção. Isso vai ser tratado mais adiante. Mas eu quero que os irmãos entendam que aqui, esse verso 19 é um marco na epístola, certo? É esse verso 19, juntamente com o 20, que é uma extensão desse verso 19, os irmãos veem aí. Esse verso 19 é o que abre toda a epístola de Tiago para nós. Então, Tiago explicou para nós a relação da aprovação, a relação da tentação, todas essas situações, mas agora ele vai nos mostrar como que nós podemos ser aprovados em meio a isso. Porque Tiago falou assim, aquele que for aprovado, bem-aventurado, porque aquele que for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora ele vai dar um mergulho na nossa experiência e vai mostrar para nós como que nós podemos ser aprovados, irmãos, para sermos aqueles que recebem a coroa da vida, entende? Então, a partir do verso 21, que nós vamos entrar depois, nós vamos então, irmãos, entrar em como nós devemos reagir em meio às provações, certo? Conseguiram fazer o apanhado geral? Ficou confuso ou ficou claro? Então, irmãos, agora vamos repetir esse verso 19 e 20 aqui para os irmãos verem algo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muito interessante, irmãos. Quando nós pensamos em especial esse verso 19 à luz de Jó, nós vemos que de fato a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é verdade? Lembra dos capítulos em especial 29, 30 e 31? Lá nós temos a ira do homem muito bem manifestada contra os amigos de Jó, contra o próprio Senhor, porque recalcitrou contra os arranjos, recalcitrou contra o Senhor. Então, a ira do homem muito bem manifestada. Então não perca esse paralelo. Jó vai nos mostrar como não reagir em meio às provações. Isso também é uma chave, irmão, muito importante. Porque quando nós chegamos no capítulo 3 de Jó, o que nós temos? Jó não foi nada disso que aparece no verso 19. Ele não foi lento, né? Não foi rápido para ouvir, né? Pronto para ouvir. Ele não ouviu nada. Chegou no capítulo 3, ele já começou com vários porquês. Lembra? 6 porquês nós temos no capítulo 3 de Jó. E depois Jó desandou de falar, e só foi parar lá no capítulo 37, se eu não me engano. 37 final, né? Então, capítulo 37, no final do capítulo 37, que tem aquela expressão, fim das palavras de Jó. E aí entra Eliú no capítulo 38, né? Então, veja, irmãos, que Jó falou o tempo todo. Então, como nós não devemos reagir, nós não devemos ser como Jó foi. Não falar o tempo todo, entende? Então, pronto para ouvir, tardio para se irar. Jó também se irou muito, irmãos. Vocês já viram um monte de frases que Jó falou lá no livro, vocês lembram? Coisas terríveis contra o Senhor, contra os amigos de Jó, né? Os seus amigos que estavam ali, de certa forma usados pelo Senhor também. Então, perceba, irmãos, aquilo que nós vemos em Jó é aquilo que nós não devemos ser. Louvado seja o Senhor, porque no final o livro termina numa nota positiva, né? Graças a Deus por isso. Mas Jó nos mostra a nota negativa. Tiago não. Tiago vai nos mostrar como nós vamos ser aprovados. Primeira coisa, devemos ser prontos para ouvir. Ou seja, rápido para ouvir, veloz para ouvir, pronto para ouvir. Esse é o sentido da palavra. Devemos ser rápido para ouvir. Quando o Senhor fala, nós devemos ouvir rápido o que Ele está falando. Entende? E depois nós devemos ser lento para se irar. Devemos ser paciente, né? Devemos ser paciente. Já não foi paciente. E tardio para falar, né? Lento para usar a língua. Uma outra relação, no capítulo 4 de Tiago, nós vamos ver essa relação da língua como nenhum outro lugar também, irmãos. É o capítulo da língua, por excelência. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ver essa relação também. Então, esse verso, irmãos, do versículo 19, ainda como nota inicial, ele nos mostra, então, os grandes perigos que nós corremos quando o Senhor começa esse processo de provação nas nossas vidas. E o perigo é nós não ouvirmos, nós se irarmos rapidamente e nós usarmos a nossa língua rapidamente. Esses são os perigos que o Espírito nos alerta aqui.
Esses são os perigos que todos nós corremos quando o Senhor começa esse processo nas nossas vidas. Então, o primeiro item que nós vemos aí é justamente o que nós já vimos construindo no último momento, falando sobre o aspecto da consagração ligada às primícias. Vocês lembram disso? Que Levítico capítulo 8, vemos na vida de Sansão também algo da consagração, porque esse assunto do ouvir é crucial. Sem isso, o desenvolvimento do processo do Senhor nas nossas vidas não acontece. A base é o ouvir, entende, irmãos? Então, sem o ouvir adequado, não há continuidade do trabalho do Senhor nas nossas vidas. Não há. Então, veja como esse é um assunto muito prático, irmãos. Então, o que nós vamos fazer agora? Aí nós temos a divisão, então nós vamos entrar agora na seção do ouvir, certo? Verso 21 é a seção do ouvir. Então, o que nós vamos fazer agora, para os irmãos anotarem mesmo, para terem as notas aí para ir diante do Senhor? Podem colocar assim: as características daqueles que são prontos para ouvir. É isso que nós vamos ver. As características daqueles que são prontos para ouvir. Achei que ia gastar mais tempo para fazer a recapitulação, mas graças a Deus foi bem rápido até. Então, a primeira característica que nós vamos ver, irmãos. Em outras palavras, como que nós podemos ser aqueles que são prontos para ouvir? É isso que nós vamos ver, certo? A luz de Tiago, é isso que nós vamos ver. Primeira característica, verso 21, parte A. Olhem comigo aí, rapidamente o texto, eu já vou citar a característica. Verso 21, parte A. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Até aí. Essa é a primeira característica. Nós vamos colocar assim, já que está ligado ao ouvir: desobstruindo o ouvido espiritual. Desobstruindo o ouvido espiritual. Então, o que Tiago começa falando aqui nesse assunto do ouvir? Irmãos, isso é muito significativo, não perca isso. Porque Tiago ele vai começar com uma nota negativa. Presta atenção nisso. Ele começa falando sobre o despojamento da impureza e do acúmulo da maldade, para que só então ele fala: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Vocês já conseguiram entender? Sem essa desobstrução do nosso ouvido, não há como acolhermos a palavra. Então, Tiago vai tratar disso primeiro. Ele vai tratar do seguinte: há uma preparação para o recebimento da palavra, sem a qual, irmão, se nós não nos prepararmos, nós não vamos conseguir acolher a palavra. Colocando em outras palavras, sem nós nos livrarmos primeiro do que Tiago fala aí, de impureza e maldade, a palavra não vai achar lugar em nós. Então Tiago não começa com uma nota positiva já falando para ouvirmos. Ele fala assim: primeiro livre-se do que há aí de impuro, para que então você consiga receber a palavra. Irmãos, isso explica muita coisa na nossa vida cristã. Um grande perigo que nós corremos de estar aqui e não estar ouvindo. Entende? Porque nós não limpamos os nossos ouvidos espirituais para que a palavra possa encontrar lugar em nós. Então, não vai entrar. Então, nós nos tornamos bons ouvintes de mensagens, mas de fato não estamos apreendendo algo no nosso interior. Isso é muito sério, essa relação que Tiago coloca aí. E para nos ajudar nessa linha ainda, nós vamos procurar ver o significado dessas palavras que aparecem aqui. A primeira palavra que aparece é importante, os irmãos sublinharem e fazerem suas anotações, é a palavra despojar, despojando-vos. Aparece aí no versículo 21. Essa palavra despojar, ela tem um significado de colocar de lado.
tirar do caminho e remover. Esses são os 3 sentidos assim dessa palavra, literalmente falando, se formos consultar o original. Colocar de lado, tirar do caminho, remover. Então lembre-se, ele está falando do assunto de retirar o quê? A maldade, né? A impureza e o acúmulo da maldade. Então é nossa responsabilidade, para que possamos receber a palavra, retirar essas coisas, certo? Se fôssemos para colocar numa linguagem assim simples para vocês entenderem, seria como retirar uma roupa suja, tirar uma roupa suja, certo? Também pode ser colocado assim, tirar uma roupa suja. A segunda palavra, para que depois nós possamos construir o quadro, que aparece e é muito importante, é a palavra impureza, que aparece aí, que é então um obstáculo para nós não ouvirmos, né? O sentido dessa palavra impureza, ela fala de sujeira, mancha, e a última palavra, muito importante, dada o que o Espírito já nos tem falado, desonra. Desonra. Sujeira, mancha e desonra. São obstáculos que mantêm os nossos ouvidos obstruídos e não permitem que a palavra penetre. Nós vamos construindo juntos. Se nós fôssemos também estudar a raiz dessa palavra, e eu achei muito interessante ao fazer isso, porque essa palavra impureza aí, ela só aparece aqui. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar que ela vai aparecer em todo o Novo Testamento. Então, ela é uma palavra exclusiva do Espírito para esse contexto aqui de Tiago. Se você for estudar a raiz dela, você vai ver que fala de cera no ouvido. Muito interessante, né? É como se eu estivesse falando assim, ó, vocês só vão poder ouvir o que eu tenho para dizer se vocês retirarem a cera que está no ouvido primeiro. Senão vocês não vão conseguir ouvir. Um ouvido obstruído. Então, muito interessante que o Espírito selecionou essa palavra aqui para dizer da cera no ouvido. Porque talvez nós, irmãos, estejamos com cera no ouvido. A palavra está sendo falada, mas não entra. Entende? Eu vou colocando de várias formas para que a gente possa aproximar, ver se a gente consegue de fato entender. Nós podemos estar aqui com o ouvido tapado. E o que nós precisamos pedir ao Senhor? Senhor, limpa os meus ouvidos. Eu quero que a tua palavra entre. Eu quero acolher a tua palavra. O que está obstruindo a passagem da tua palavra? Nós precisamos orar diante do Senhor. Por isso que eu estou o tempo todo estimulando os irmãos nesses pontos. Então, a terceira palavra que aparece aí é maldade. Acúmulo de maldade, né? A palavra maldade. Essa palavra maldade, ela é uma palavra mais geral, né? Você vai encontrar várias ocasiões, várias ocorrências dela nas Escrituras, no mínimo 10 aí. E o sentido dela é qualquer coisa que se oponha à pureza. Então veja que há uma abertura do Espírito para nós meditarmos. O que tem se oposto à pureza na minha vida? Assim que você tem que fazer esse exercício, meditar diante do Senhor. Então, qualquer coisa que se oponha à pureza. Então veja, o Espírito está dizendo assim, que nós vamos ficar só nisso nessa noite. Não vou dar outro passo não, porque eu sei da importância disso. Sei da importância disso e creio mesmo nessa nota do Espírito aqui como primeira coisa relacionada ao ouvir. Nós precisamos tirar a cera do ouvido. Então, sem nós retirarmos isso que nós acabamos de definir como sendo impureza e maldade, a palavra não poderá ser acolhida por nós. Entende? Então, já que nós construímos tudo isso, coloquei o aspecto negativo, né? De que se isso não for limpo, nós não poderemos receber a palavra. Então, será que há um caminho nas Escrituras para que nós possamos preparar os nossos ouvidos, fazer esse movimento de retirar a cera para ouvirmos a palavra? Isso é uma pergunta que tem que ser uma consequência disso que nós estamos vendo, né? Nós falamos até aqui no aspecto negativo, mas então, vocês devem estar passando na mente dos irmãos. O que eu faço então para limpar meu ouvido? Em suma, o que eu faço para limpar meu ouvido? Então, para fazer essa tarefa, e é aqui que nós vamos ficar mesmo nessa noite,
eu procurei ir em alguns textos que aparecem a palavra despojando-vos no Novo Testamento, porque o contexto é muito significativo. São 8 ocorrências no Novo Testamento dessa palavra despojando-vos que aparece aí. Só que eu selecionei apenas 4, para que os irmãos possam ir comigo nessa noite. Nós vamos ver essas 4 ocorrências. Então aqui está o caminho para nós prepararmos os nossos ouvidos para ouvir a palavra, certo? Sem essa preparação, não há como a palavra ser implantada em nós. Então o primeiro texto, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 11. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, chamado do Senhor, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É aqui que ela vai aparecer a palavra, irmãos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Essa palavra aí, ó, deixemos, é a mesma palavra que aparece lá, despojando-nos. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Aí já vai falando de algumas coisas que nós precisamos nos despir, despojar, né? Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas paixões ou concupiscências. Está vendo como é claro? Irmãos, é muito interessante que a questão do ouvir tem relação com tudo nas nossas vidas. Relaciona-se a tudo. E aqui em especial há essa palavra aí, disponhais. Em outro momento nós já vimos o significado dela, né? Fala então de cortar a fonte de sustento da carne. Esse é o sentido da palavra. Então, como que nós vamos preparando os nossos ouvidos para ouvir a palavra? Como que nós vamos retirando a cera? Está aí algumas coisas já. Não andando em orgias, bebedices, impudicícias, não dispondo coisas para a carne. É assim que nós vamos retirando a cera dos nossos ouvidos. Então veja como a maneira como nós vamos conduzindo as outras áreas, vamos assim dizer, da nossa vida, tem impacto no ouvir da palavra. Está interrelacionado, está relacionado. Estão compreendendo, irmãos? É por isso que muitas vezes nós chegamos aqui e não ouvimos de verdade, porque nós estamos vivendo a vida de qualquer maneira. Então não vai entrar a palavra, irmãos, não é um passe de mágica. Vida cristã não é assim. Vida cristã é uma vida relacional, uma vida de preparação com o Senhor, de intimidade com o Senhor. E nós queremos sentar aqui, ouvir e durante a semana viver de qualquer forma. Nós precisamos refletir aos pés do Senhor o curso da nossa vida, a velocidade das coisas. Como é que está tudo isso, irmãos? O que nós temos feito com o que nós estamos recebendo aqui? O irmão Eliezer tem falado sobre o eterno propósito. O eterno propósito nós estamos tendo conhecimento. E o que isso tem gerado em nós? Nós sabemos que há um eterno propósito, que o Senhor está chamando cooperadores. E aí, irmãos? E aí? Você está respondendo a esse chamado do Senhor para cooperar com o eterno propósito? Vem chegando o dia. É um texto com muita urgência, né? Inclusive há uma mensagem do irmão Romeu maravilhosa sobre esse verso. Se eu não me engano é esse o tema mesmo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Tremenda mensagem, foi proferida há alguns anos. Me veio aqui, se algum irmão quiser pesquisar, certamente ganhará muito do Senhor. Segunda ocorrência que eu gostaria de ressaltar com os irmãos, Efésios capítulo 4. Aqui também, irmãos, é uma lista que, como nós precisamos ir diante do Senhor, né?
Nós vamos ler capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 5, verso 2, mas é uma leitura direta, certo? Não vamos parar para comentar não. Depois os irmãos vão considerando. Só vou citar onde aparece a palavra. No verso 22 aparece a palavra despojeis. Efésios 4, 22, a palavra despojeis. No versículo 25 aparece a palavra deixando, também é a mesma palavra. Conseguiram pegar ou quer que eu repita? Então, verso 22 de Efésios 4 aparece a palavra despojeis. Depois, no versículo 25 aparece a palavra deixando. É a mesma coisa que Tiago está falando lá, né? Então vamos ler desde o verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, que esse é o foco a partir do capítulo 4 de Efésios, andar, nosso andar com o Senhor, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora, irmão, presta atenção, ele falou sobre despojar e revestir, agora ele vai mostrar como despojar e revestir. Aí temos um por isso, você está vendo aí? Por isso. Então agora olha o que ele vai dizer, como que nós vamos limpando a cera dos nossos ouvidos, irmãos, para ouvir a palavra. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por que nós devemos falar a verdade uns com os outros? Porque somos membros uns dos outros. E isso toca na questão do ouvir. Se nós somos um povo mentiroso, que cultiva mentira, isso vai impactar na forma como ouvimos a palavra. Entende, irmãos? Muito sérias essas relações. Vamos continuar. Irai-vos e não pequeis, mesma coisa que vemos em Tiago, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia, a relação de Tiago, irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra com cheiro de peixe podre. Esse é o sentido de torpe, cheiro de peixe podre. Isso tem impacto no nosso ouvir da palavra. E sim, unicamente, irmãos, essa palavra unicamente mexe comigo, né? Como se o Senhor estivesse falando assim, ó, se não for para isso, não fale. Unicamente. Nós achamos que podemos falar, né? Em outras ocasiões, assim, nós podemos falar. Não. Olha o que o Espírito colocou essa palavra, unicamente. Ou seja, fica de boquinha fechada. Se a palavra que você for falar não for boa para edificação. Porque isso tem impacto no ouvir. Entende? Por que nós temos dificuldade de ouvir realmente? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Irmãos, de quem nós recebemos o ensino da palavra? Do ministério do Espírito Santo. Não é, irmãos? Então, se nós estamos entristecendo o Espírito, como, irmãos, que nós vamos... Como que a palavra vai entrar, irmão? Como que vai entrar? É a relação, eu estou tocando nisso, irmãos, porque é mesmo importante. É a relação da nossa vida integral ao Senhor. Não adianta nós
vivemos fazendo o que queremos, entristecendo o espírito, e sentarmos aqui e achar que a palavra vai entrar. Não vai, irmãos, no máximo vai alcançar a mente. Só que, como diz o irmão, a distância entre a mente e o coração é a mesma distância entre o céu e o inferno. Muito sério, irmãos, muito prático e muito sério. E continua assim, falei que não ia comentar, né? Conforme a necessidade, no qual foste selados por dia da redenção. Verso 31. Longe de vós, não dá para parar, irmãos, mas medita cada coisa que aparece. Longe de vós toda amargura. Se nós formos um povo amargurado, não vamos conseguir ouvir a palavra. Amargura, coisas que excedem a nós, atingem outros no corpo. Não vai entrar a palavra, irmãos. Só seu ouvido está cheio de cera, meu ouvido está cheio de cera. E cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, ao invés de sermos esses que ele acabou de dizer, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Está vendo a retirada da cera? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos a mais um texto, terceiro, já estamos chegando já no último, né, para concluirmos. Capítulo 3 de Colossenses. Vamos ler desde o verso 5, irmãos. Eu já gosto de ressaltar essa primeira palavra que aparece aí. O que aparece aí? Fazei. Quem que deve fazer, irmãos? É responsabilidade do homem. Lógico, capacitado pelo Espírito, que o homem por si só nada faz. Mas a graça nos capacita para isso. A habilitação do Espírito nas nossas vidas. Mas então está no imperativo, fazei. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, está escrevendo para cristãos, tá? Para cristãos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Muito interessante essa relação da avareza com a idolatria também, para os irmãos meditarem aí, né? O Espírito coloca a questão da relação do dinheiro com a idolatria, que o Senhor também tratou em Mateus capítulo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Está vendo que está no imperativo de novo, despojai-vos? Aí está a palavra, irmãos, que aparece lá em Tiago, no verso 8 aí. Despojai-vos, a mesma palavra lá de Tiago. Está no imperativo também, irmãos. Então, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Está vendo o que é cera no ouvido? Muito sério, irmãos. Muito sério. Verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É a mesma coisa que está falando em Efésios. Vocês são membros uns dos outros. A mesma linguagem, mesmo intuito. Vocês são membros uns dos outros. Não mintam um para o outro. Sejam verdadeiros, né? Tanto já é falado aqui, né? Verso 11 apenas para concluir. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre. Porém Cristo é tudo em todos. No verso 12 em diante, os irmãos podem ler depois. Os irmãos vão ver como se revestir, né? A nota positiva. Nós falamos de despojar até aqui no verso 11. No verso 12, os irmãos vão ver aqui em Colossenses o revestir. Muito interessante os irmãos também meditarem diante do Senhor. E o último texto então, e nós vamos concluir mesmo, irmãos, por aqui mesmo, não vou dar outro passo não, para que nós possamos meditar nisso. 1 Pedro capítulo 2.
Irmã Malu falou que leu 1 Pedro hoje, né? Nós vamos ler 1 Pedro 2, versos 1 a 3 apenas. E no verso 1 é onde aparece a primeira palavra aí, ó. Despojando-vos. É a mesma palavra que Tiago usa. Então ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias. Também acho uma palavra muito importante aqui, irmãos, dentro do contexto do viver do corpo, né? Hipocrisia. Máscaras. Então, se nós somos um povo que vivemos com máscaras, cera no ouvido, não vai ouvir a palavra, não vai entrar. Isso se aplica também com a relação nossa, que deveria ser uma relação integral de vida com o Senhor, né? Nós colocamos a máscara de vir para a igreja, saímos aqui, colocamos a máscara de participar do mundo. Irmãos, hipocrisia. Isso toca na relação da cera no ouvido. A cera no ouvido são todas essas características que nós estamos citando aqui, irmãos. O Senhor está falando, ó, tira isso do caminho para que a minha palavra possa entrar. Só concluindo então. E invejas de toda sorte de maledicências. E de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tens experiência de que o Senhor é bom. Eu terminei com esse texto aqui porque ele é ele resume a ideia de Tiago, porque ele fala do despojar e do desejar o genuíno leite. Você viu aí? É a relação de Tiago. Depois nós vamos entrar na questão do acolher com mansidão a palavra. É o que 1 Pedro está falando aqui no capítulo 2. Primeiro você tem que despojar dessas coisas que estão impedindo, para que então você possa desejar o genuíno leite espiritual que vai nos dar crescimento. Porque qual é o assunto de Tiago? Provação, maturidade e reino. Por meio da palavra, quando ela não encontra obstrução, nós crescemos, nós amadurecemos. Louvado seja o Senhor. Vamos concluir por aqui mesmo, que o Senhor possa estender esse momento de meditação mesmo diante do Senhor. Eu acho que tremenda a palavra, tremenda. Pensar ela sempre no sentido aspiral, né? Que é o que Paulo fala, né? Ele crescente. Para a gente não sair assim, mas quando que eu vou conseguir tirar todas essas coisas? Só quando eu tirar que eu vou receber? Não, a vida, como o João colocou, é um processo, o Tiago vem trabalhando isso. Então pense em cada volta, como Deus fez com Jó, Ele vai te dando a oportunidade de ir tirando algumas coisas. Sim. Cada volta, tirou algumas coisas, entra um pouco da palavra. Essa palavra que entra é como luz, mostra um pouco mais a treva. Aí é responsabilidade nossa, fazer morrer. Mais luz, menos treva, mais luz, menos treva. E o processo vai acontecendo naturalmente, sobrenaturalmente. É o que Paulo tratou em Filipenses 3, irmãos. Andar de acordo com a luz. É ir respondendo ao Senhor. Né? E respondendo aquilo que o Senhor está falando, nós vamos respondendo, vamos procurando, né? Não vamos ser lentos em responder ao Senhor. Porque na medida que nós formos respondendo, o Senhor vai nos dando mais. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar então, e que o Senhor possa tomar isso e estender, né, para a nossa vida relacional. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor. Obrigado por essa palavra, uma palavra séria, uma palavra de confronto, uma palavra talvez aonde nós temos a oportunidade de parar, Senhor, para realmente meditar como andam as coisas, Senhor, e permitir que Tua palavra meça tudo. Nos ajude, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, porque sabemos que o Senhor nos dá essa oportunidade, sempre tem em mente nos aprovar, sempre tem em mente nos fazer avançar, sempre tem em mente nos amadurecer, Senhor. Então nós te agradecemos por isso. Que nós possamos ser um povo que responde ao Senhor, que nós possamos ser um povo que deseja ardentemente a Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, e vá além das minhas limitações, Senhor. Estenda isso, Senhor, com uma profundidade que somente o Senhor mesmo pode levar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.